Vereadora Gladys. Senhora presidente, senhoras e senhores vereadores, eu gostaria de falar um pouquinho, então, sobre educação, né? Não tive a oportunidade, o vereador Lucas tinha muitos assuntos e não conseguiu me dar uma parte. Eu quero falar especificamente da região do Desvio Risso. É uma região onde eu moro desde os meus 15 anos e desde os meus 18 anos eu estou envolvida naquela comunidade para as melhorias daquele bairro que cresce descontroladamente. E uma das dificuldades que nós temos ainda continua sendo a educação. Nós tivemos a última escola de ensino médio construída naquela região lá por 2009, quando o prefeito era o José Ivo Sartori. Depois nós tivemos, então, quando o Cassina assumiu, a Anhanguera, que foi colocado como escola Desvio Risso, né? Que já está totalmente lotada e ainda faltam vagas. Mas não foi uma construção, foi um aluguel de um espaço particular. Nós tivemos as escolas infantis. A última foi no governo do prefeito Alceu Barbosa Velho, que é a escola Valmor Vitec, que fica no Vila Guilherme. E quando o Cassina assumiu, também inaugurou a escola lá no Santa Teresa, que também está lotada. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer, senhoras e senhores, que há mais de 40 anos, aquela comunidade vem alertando a todos os governos. Não é só a esse governo, e sim a todos os governos. O que nós percebemos? Nós percebemos que é muito difícil os governos ouvirem as comunidades e entenderem. É muito tempo para poder fazer uma escola, um lugar que está dizendo, gente, nós estamos precisando de escola. Nossos filhos não têm aonde estudar. E hoje fiquei muito surpresa, vereador Lucas, porque as informações que eu tinha, inclusive falei com a vereadora Marisol e a própria secretária de Educação, porque eu tenho cobrado muito, me disse que sim, que estariam vendo locais na região do Desvio Risso para implantar escolas, tanto escolas de ensino fundamental quanto escolas infantis. Então, eu realmente estou surpresa e vou entrar em contato com a secretária para que haja um esclarecimento sobre isso. Não sei quem respondeu o seu pedido de informação, se foi a secretária, então eu não sei para qual dos dois está sendo dado informações erradas. Eu não acredito que no plano de governo não estejam colocadas escolas para o Desvio Risso. Eu não posso acreditar nisso, sabendo da dificuldade que nós temos naquela região. Eu queria também colocar aqui para o senhor ali, quanto EJA, e quando eu digo que os governos têm dificuldades, eles têm dificuldades. Eles podem nos ouvir, mas eles têm dificuldade de nos entender. E nós, às vezes, como vereadores, porque somos de outros partidos, não somos também muito bem ouvidos, ou ouvem e esquecem aquilo que a gente fala. Nós estivemos lá na escola Rosário de São Francisco, a secretária esteve conosco, a secretária Grégora também nos acompanhou numa reunião, e nós ouvimos os alunos, e qual era a maior dificuldade? A maior dificuldade, mesmo que tivesse ônibus, vereador Lucas, tem pessoas que não terminam o horário de trabalho no horário que o ônibus estaria lá para deslocar para os pontos que irão ter o EJA. Então, essas pessoas falaram, nós iremos desistir de estudar. Nós não vamos ter condições, porque nós estamos trabalhando e não temos como ir. Então, isso nós já sabíamos que iria acontecer, porque os alunos falaram. E a gente entende a parte do governo, que era um prejuízo, que não estava... não valia a pena, mas eu digo assim, eu fui catequista há 14 anos.
E eu tinha sempre... A minha turma era da Crisma, porque eram os jovens, os mais rebeldes. Então, muitas catequistas não queriam lidar com os rebeldes, né? Que é difícil. A maioria que vai para a catequese hoje, eles vão porque os pais impõem isso para eles. Não é uma coisa que agrada, que eles querem, né? Então, eu sempre dizia, bom, desses 30 catequizandos, se eu conseguir implantar a sementinha em um deles, já valeu a pena. Então, eu digo para vocês que na educação é a mesma coisa. Nós não podemos perder um aluno. Nós não podemos deixar de assistir um aluno. Então, eu quero aqui acreditar que o seu pedido de informação veio com respostas erradas. Não é possível. Seu à parte, vereador Marcon. Vereadora Gladys, fui catequista da Crisma também. Um ano só me botaram direto na Crisma lá com os rebeldes. Mas queria dizer que é muito pertinente esse assunto que o vereador Lucas trouxe, que a senhora também comenta, que é a questão da educação, né? A gente já ouviu do governo e faz todo sentido que esse ano tem mais crianças esperando por vagas por causa da questão da pandemia, enfim, que as pessoas perderam o poder aquisitivo e que isso é de difícil solução em tempo rápido. Então eu gostaria que de mais uma vez sugerir, já que muitos parecem que têm medo de compra de vagas, porque aparentemente a população vai gostar e depois ninguém vai querer estudar do jeito que é hoje, né? Vai querer estudar em escolas particulares, porque a gente sabe que oferecem um melhor ensino. Então, o que acontece? Se nós, nesse momento, se essas vagas foram abertas no ano passado, que elas existiam, essas crianças não nasceram do ano para o outro, né? As escolas privadas perderam alunos. Então, até que essa situação seja resolvida, que as escolas sejam construídas... A gente sabe que construir uma escola não se constrói em 3 meses, né? Se montar o quadro de professores, enfim, todas as estruturas. Então, a gente já está entrando em junho. Você sabe ainda que daqui a pouco alguns alunos foram inscritos, mas não tem nem professor para dar aula. Então, a gente, mais uma vez, vai maquiar que eles estão inscritos e vamos passando, né? E aí, o que acontece? Fica aqui minha sugestão. É simples, mas vamos lá. Vamos sentar com as escolas particulares de Caxias do Sul. Vamos ver quantas vagas elas podem oferecer para essas crianças. Vamos se preocupar realmente com a educação, com o futuro delas, em vez de perder um ano. Depois, o ano que vem, quando tiver construída a escola, a gente volta ao modelo de transição. Mas neste momento, para concluir, vereadora Gladys, vamos tentar fazer algo diferente para que essas crianças lá na frente não sejam prejudicadas como estão sendo. Obrigado. Obrigada pela parte. O seu à parte, vereador Felipe. Vereadora Gladys, eu quero ir um pouquinho mais além. Em cima da fala da senhora e do vereador Lucas, inclusive, porque a gente tem que imaginar o que vai acontecer lá na frente. Quando a gente vê o que está acontecendo, ontem, inclusive, foi anunciado um bloqueio de 14,5% no repasse para as universidades do Brasil. Isso é 3,2 bilhões de reais, vereadora Gladys. Essa luta que a gente está fazendo aqui, que a senhora e o vereador Lucas estão fazendo aqui, a hora que essas crianças, esses jovens saírem da escola, eles não vão poder frequentar a universidade. Porque está se tirando incentivo da ciência, da pesquisa, da educação do ensino superior, e ainda estão pensando na cobrança de mensalidade das universidades públicas. E mais, além de tudo, né, o ensino domiciliar. Então são vários temas, vereadora Gladys, que impactam diretamente nesse processo todo, mas que ontem a gente vê o anúncio da retenção de mais 14,5% de verbas das universidades. A nossa luta aqui de tirar essas crianças da escola formadas e bem encaminhadas, eles não vão ter para onde seguir depois. Não vão ter para onde seguir depois. Porque já foi tirado muito recurso da educação nesses últimos anos e agora se anuncia mais 3,2 bilhões de reais de corte das universidades. Então, sinceramente, tem coisa muito mais grave do que a gente possa imaginar. Obrigada, vereador Felipe. Exatamente. Então, se nós não conseguimos resolver os pequenos, o que nós vamos fazer com os grandes problemas? E o senhor tem razão em dizer. A gente fala em planejamento por quê? Porque na região do Risso está se abrindo muitos loteamentos. E esses loteamentos vão ter famílias, vão ter pessoas. E nós vamos precisar de toda a infraestrutura. Então, dizer para vocês que, para mim, a educação é um pilar muito importante. Saúde, educação, nós não podemos ficar sem. Podemos ficar, assim, com um buraco na rua, podemos ficar até com uma rua não pavimentada,
mas escola e saúde é primordial. Agradeço ao vereador Lucas também por trazer esse assunto e peço aos líderes de governo que me ajudem a esclarecer, né? Tá bom. Isso, tá bem. Obrigada, então. Era isso, senhora presidente. Obrigada.